Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a Márcia Túlia, que é superintendente do sistema OCB em Alagoas, das Organizações das Cooperativas Brasileiras, seccional aqui de Alagoas. E com ela vamos saber um pouco sobre a OCB, a questão do investimento em cooperativismo no Brasil e em Alagoas particularmente. Eu agradeço antecipadamente sua presença aqui, Márcia Túlia, e conversemos então, iniciando pela questão da organização propriamente dita. Algumas pessoas nem sabem o que significa a OCB aqui no Estado. Como poderíamos conhecê-la do seu ponto de vista do que é a missão da OCB, como ela atua em nível de organização sindical ou cooperativismo aqui no Estado? Bom, o sistema OCB... E obrigada, perdão interrompê-la, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Nós que agradecemos, em nome da instituição. Bom, o sistema OCB, ele existe no país inteiro e é uma instituição que existe para atender demandas da sociedade no que pertine à empresa cooperativa. Então, se existe um grupo de pessoas interessadas em se organizar para se inserir no mercado de trabalho, a Organização das Cooperativas Brasileiras vai ao encontro delas esclarecer o que é esse modelo empresarial, quais são os direitos e deveres do sócio a partir do instante que ele entra no sistema, a sustentabilidade da intenção desse negócio, porque muitas pessoas querem constituir uma empresa cooperativa, contudo, há um desconhecimento sobre a viabilidade econômica dela enquanto negócio. Então, o sistema ele entra para dialogar, para fomentar, para esclarecer e depois constituída a cooperativa, existe todo um aparato que o sistema disponibiliza, dependendo do ramo de atividade que a cooperativa se insere. Atualmente, qual é o ramo de atividade que mais propicia a criação de cooperativas? Bom, no estado de Alagoas, o setor agropecuarista ele vem se desenvolvendo bastante, né? Porque o estado ele é agropecuário. É a base da economia, isso, basicamente. Isso. Contudo, as cooperativas também estão evoluindo para a área urbana. Então, o ramo saúde, educação, crédito, transporte, vem crescendo bastante. E não só na produção de alimentos ou de artesanal, mas também na produção de serviços, né? Na terceirização de mão de obra também, não? Perfeito, exatamente. Então, a gente vem observando que, em virtude de uma, vamos dizer assim, uma carência de postos de trabalho no mercado, a cooperativa ela se mostra como uma boa opção para que as pessoas possam se inserir e exercer alguma profissão. Bem, com relação ainda a essa questão que você tocou na oferta de postos de trabalho diante de uma crise que vive o país, não é? O que dizer da crise e dessa oferta e do que representa o trabalho cooperativado se a gente se inserir no contexto pós aprovação da reforma trabalhista? Bom, a cooperativa, né, ela, a partir do momento que as pessoas começam a ter conhecimento sobre esse modelo, né, de organização, elas precisam ter determinadas competências. Então, vamos pensar no setor agropecuário, por exemplo. A gente tem na zona da mata, sertão e agreste do estado, por exemplo, muitos produtores rurais que viviam isolados, trabalhando de forma individualizada. E a partir de um movimento onde eles começaram a se organizar, o sistema vem acompanhando, disponibilizando a engenheiro agrônomo, zootecnista, veterinário para melhorar a prática produtiva dessas pessoas. E, paralelamente, vem também ofertando a eles uma equipe de nutricionistas para trabalhar o beneficiamento dessa produção com uma outra equipe que trabalha o escoamento da produção. Então, a reforma trabalhista é uma variável que existe, que está posta,
Mas a sociedade, ela precisa buscar caminhos. Se reinventar. Se reinventar. Uhum. E a gente vem percebendo que a sociedade, ela tem essa capacidade. Lamentavelmente, existem alguns entraves, como carga tributária, um volume de exigências e burocracias que o Estado impõe, né? E que precisa se cumprir, mas diante de todas essas, digamos assim, esses desafios, a cooperativa ainda é essa, digamos assim, esse viés que as pessoas encontram para se conduzirem. Pode-se dizer que, através do cooperativismo, essa questão de consolidar uma vertente econômica pode ser a saída, inclusive para viabilizar o crescimento de uma produção, seja ela qual for no Estado? Sim. Eu estava falando, eu dei o exemplo do setor agropecuário, né? Eu vou dar uma sequência, aprofundar um pouco sobre ele. Eu vou dar um exemplo pontual de duas cooperativas, uma que fica no sertão, a outra na Zona da Mata. A da Zona da Mata... E pode nominar. Pode nominar, claro. Tá, perfeito. Então, a da Zona da Mata, a Copaal, ela é uma cooperativa de produtores rurais. Eles tinham práticas produtivas que não tinham, digamos assim, um método adequado dentro do que a agronomia prevê. Da mesma forma com a parte animal. Atualizada, digamos assim, tecnológica. Potencializada, ou seja, produzir mais com menos, entendeu? O uso do agrotóxico era muito forte. Desenfreado. Exatamente. Então, essa equipe que entra por meio da OCB, porque o sistema OCB subsidia integralmente esses profissionais, eles levaram técnicas de refinamento na produção. As famílias de agricultores internalizaram esses processos e hoje o volume de produção é uma produção agroecológica. Preocupada com o bem-estar de quem maneja e de quem vai receber o alimento. Perfeitamente. Então, eles alcançaram um volume de produção extraordinário e depois a gente começou a identificar que as mulheres tinham uma certa ociosidade e a partir daí eles construíram uma casa de beneficiamento de alimentos e hoje eles produzem e comercializam pães, bolos, geleias, uma variedade grande de produtos que são comercializados semanalmente e eles saíram de uma renda média mensal de R$ 31 em abril do ano passado para próximo de um salário mínimo em abril desse ano. Todos ganham no processo, seja ele de produção ou de industrialização de algum produto. Exatamente. Não é? Então, assim, é um trabalho que vem do pessoal que está na zona rural. Eles não precisaram sair, eles não precisaram migrar da zona rural para a zona urbana. Não é? Como se fez durante tantos anos. Exatamente. Então, as famílias se posicionaram melhor, a autoestima deles também foi melhorada e isso tudo a partir de um trabalho muito simples. Agora, um trabalho que traz na essência dele, né, o artigo 37 da Constituição, que é trabalhar com base na legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na transparência, na publicidade, que é essa transparência, e na eficiência do processo. Então, todo o trabalho do sistema OCB obrigatoriamente tem que ter um resultado econômico, porque as pessoas precisam de dinheiro para viver. Exatamente. Então, tem sido muito bacana essa experiência e além dessa atividade que é desenvolvida, há todo um cuidado no indivíduo do ponto de vista social. Então, oferta de dentista, médico, psicólogo, nutricionista, tudo isso a gente leva porque é uma composição de ações e isso tem modificado a estrutura dessa comunidade. O cenário do campo, né? Sim. O cenário do campo. Sim. Doses pequenas, mas com uma efetividade muito grande. E com possibilidade de ampliação, não é? Vai depender do entendimento que se tem. Perfeito. E como fazer as comunidades produtoras entenderem a informação, como chega até eles. Perfeito. Vocês vão até eles têm de vir até vocês. Como isso se estabelece na relação da OCB, que está atuando desde a década de 70. Sim, desde a década de 70.
Quer dizer, na verdade ela começa um pouco antes, mas a partir de 71 é quando surge a primeira lei, né, a 5764, que é de 1971, e a partir daí existe um normativo e um regramento sobre o sistema, para o sistema. Durante todos esses anos, qual é a sistemática operacional da OCB dentro do sistema como um todo? Bom, a OCB, ela atua, ela busca, né, o desenvolvimento de políticas públicas. Então, ela vai com digamos, uma escuta muito grande nas cooperativas, nas comunidades, para buscar vamos dizer, essa melhoria dessa condição para essas empresas cooperativas. Ela foi criada, na verdade, para dar voz às cooperativas que fossem criadas. Exatamente. Né? Partiu desse princípio. Isso. Né? Antes dela, o INCRA era a instituição que recepcionava as cooperativas. E a partir do instante que começou a haver uma diversificação nos segmentos, então o INCRA já não atendia mais as demandas do segmento saúde, crédito, transporte, educação. Então, a partir daí, passa a existir a OCB. Então, a OCB, a busca dela é muito nesse sentido. Então, ela realiza convenções coletivas de trabalho, tudo dentro de uma lógica que atende os dois lados. A OCB pode atuar junto a assentamentos também? A OCB, com trabalhadores que se organizem dentro dessa perspectiva de trabalho? O trabalho da OCB, ele é voltado para a sociedade, independente da condição ou da situação, independente disso. Agora, ela tem regras. A primeira, um dos primeiros tópicos que a gente procura evidenciar é que cooperativa é empresa. Então, nós percebemos que ainda no estado de Alagoas existe um incentivo muito grande a cooperativas para que essas se constituam, objetivando algum ganho por meio de um programa de governo, por exemplo. Vinculado. Sim. Né? E a gente tenta desconstruir esse entendimento, porque a cooperativa ela é uma empresa como qualquer outra empresa. Tem como que dar mercadinho, lucro, né? Ela tem que dar lucro. Tem que dar retorno econômico, que a gente chama no caso do sistema de sobra, mas não adianta eu abrir uma empresa ou um mercadinho para um cliente. Qualquer empresa ela tem que ser pensada na sociedade como um todo, no coletivo, em quem tem dinheiro para comprar o produto ou pagar o serviço. Então, a gente vem tentando levar esse entendimento, é um desafio, né? Porque existe a questão cultural local, Nordeste brasileiro. Sobretudo no Nordeste brasileiro, sim, porque sim. no Sul e Sudeste do país, esse conceito de cooperativas está em todos os ramos das atividades econômicas. Isso, né? E há um grau de maturidade maior em função da própria colonização daquela região, né? Diferente da região Nordeste. E ainda mais um estado que ainda tem um perfil sucroalcooleiro, que é o estado, vamos dizer assim, Alagoas, Pernambuco, Paraíba um pouco. Então, mesmo com a crise, ainda se coloca como a maior, digamos, força motriz do trabalho no estado. Exatamente. Né? Então, a cooperativa, né, ela hoje se distribui em 13 ramos de atividade diferentes. Então, qualquer profissional pode se enquadrar em qualquer ramo de atividade. E a partir, perdão, interrompê-la, a partir de, digamos assim, quantas pessoas podem formar, digamos assim, uma condição de montar uma cooperativa? Bom, a Lei 5764 de 1971, ela prevê que para uma cooperativa se constituir precisa no mínimo 20 pessoas interessadas, né? Em 2012 surge uma nova legislação, que é a 12690 de 2012. Essa lei ela já dá uma outra orientação, em que a cooperativa pode se constituir a partir de 7. Contudo, esta deve estar situada no ramo trabalho. Então, é uma lei específica para um segmento do sistema. Prestação de serviço. Isso, exatamente. Bem, Márcia Túlia, nós vamos agora dar um pequeno intervalo, nosso primeiro intervalo do Frente a Frente, que volta em 1 minuto. Até já. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas.
Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a Márcia Túlia, superintendente do Sistema OCB em Alagoas, a Organização das Cooperativas Brasileiras. E aí eu pergunto, o ambiente político e econômico que se vive hoje no país, pode-se dizer que é favorável para o crescimento do setor das cooperativas? Nós temos percebido em nível nacional que sim. Porque a cooperativa ela tem um diferencial competitivo, ela tem no mínimo 20 donos pensando o negócio, atuando nesse modelo empresarial. Então, a crise econômica, ela não interferiu nas cooperativas, como a gente tem observado que tem interferido em outros modelos econômicos da sociedade. E a OCB, ela atua junto ao segmento que está estabelecido na geopolítica do país, por exemplo, ela vai aos executivos, ela vai ao Congresso, ela vai defender esse modelo de gestão da produção nacional? Em nível nacional, eu diria que sim, muito mais assim, em Brasília existe toda uma estrutura que dialoga com o Congresso e outros órgãos dessas instâncias políticas. Em Alagoas, eu diria que nós ensaiamos um trabalho, mas ele não evoluiu muito bem, né? Assim, ele não cresceu como poderia ter crescido, mas talvez tenha sido o momento. Quais seriam as condicionantes, em tese, que poderiam não ter contribuído para o avanço do cooperativismo aqui no Estado? Eu acredito que você fala com relação à empresa, ao negócio, é isso? Propriamente. Na verdade, a gente tem uma luta hercúlea, porque na verdade a gente trabalha com aspectos culturais. E mudar uma cultura de uma população é um processo lento. Mas a gente tem percebido nesses últimos 10 anos que essa semente que vem sendo plantada ano a ano, ela vem germinando e com uma força muito grande. Então, eu diria que a gente já tem alguns ramos bem consolidados do cooperativismo no Estado. Mas há como, digamos assim, a OCB atuar em nível de consultoria para promover junto ao Executivo, ao Governo do Estado, não é, uma parceria para o desenvolvimento econômico sustentável nessa linha? Eu acredito que sim, né? Porque, na verdade, nós precisamos de todos juntos para que nós possamos evoluir numa celeridade maior e com mais consistência. Agora, precisa haver de todos os lados um entendimento sobre primeiro, o que é esse modelo empresarial, o que ele solicita, né? E a tecnicidade que precisa, digamos assim, antecipar o que a política, a gestão pública propõe. Há um preconceito no sentido literal da palavra para definir a falta de opções para o cooperativismo em regiões ou em situações que poderiam já ter sido criadas? Eu vou ver se eu compreendi bem. Por exemplo, se haveria condições de se criar cooperativas em ambientes onde há essa possibilidade e a falta do conhecimento tenha impedido essa criação, por exemplo, no sentido literal da palavra, o preconceito. Perfeito, com certeza sempre há, porque
A cooperativa se insere em todos os espaços. Então, o catador de material reciclável, organizado em uma cooperativa, ele tem a capacidade de se desenvolver mais e melhor. Ele tem uma série de benefícios em virtude de estar organizado nesse modelo empresarial. Pois é, e a gente não percebe, por exemplo, na cidade de Maceió, onde já houve no passado uma estrutura de cooperativa, se não me engano, na Pitanguinha, justamente para dar esse apoio no material que era catado na rua, para transformação, enfim, e não evoluiu. Isso, aquele projeto da Pitanguinha, ele teve o tempo dele, foi bacana, mas hoje em Maceió nós temos 2 cooperativas de catadores de material reciclável, bem organizadas, autênticas, extraordinárias do ponto de vista de liderança, de organização, dentro de todo, digamos, o primitivismo que ainda possa existir nessas comunidades. Mas, assim, eu diria que é bom que se a sociedade puder conhecer e contribuir mais para essas cooperativas. São pessoas muito sérias, pessoas muito decentes, muito organizadas. Uma cooperativa fica na Serraria e tem uma vertente, uma filial no Benedito Bentes, e uma outra fica em Jacarecica, mas todas as 2 trabalham de forma brilhante. Pois é, e colaboram para a limpeza ambiental. Perfeito, né? Perfeito. Pois bem, e o que dizer, por exemplo, da Frente Parlamentar do Cooperativismo, no que efetivamente, no plano da política partidária e do Congresso e das Assembleias Legislativas, onde se pode, nas câmaras municipais, onde se efetivamente pode se mudar essa realidade para melhor através de projetos de lei, né? Em nível nacional existem algumas conquistas, né? Existem algumas conquistas, sim, isso é indiscutível. Em nível de Estado, eu acredito que pode-se pensar em algum diálogo sobre essas questões, essas demandas que existem, e são muitas, né? Agora, talvez tenha faltado a oportunidade de um diálogo, quem sabe, não é? A partir dessa entrevista a gente possa vislumbrar. Pois é, e essa discussão, ela perpassa, muitas vezes, pelas audiências públicas que são realizadas no âmbito dos legislativos, né? Tanto municipal quanto estadual. A OCB tem estado presente nessas discussões? Não, a OCB não tem estado presente. Ela tem algumas cooperativas que se fazem presentes. Já houve um ensaio lá atrás, lá pelos idos de 2008, mas não foi muito frutífero. Eu diria que foi pouco frutífero. Então, assim, como o tempo urge e a gente tem muita coisa para fazer, lamentavelmente não houve muita insistência da parte da OCB. É porque a expansão do cooperativismo passa necessariamente pela definição de marcos regulatórios, e isso só se estabelece por meio de uma ação política. Isso, perfeito. Não é verdade? Em 2008 foi sancionada a lei do cooperativismo em nível estadual. Naquela época era o 7º estado que conquistava vamos dizer assim, esse patamar, mas nunca houve a regulamentação dessa lei. Então, efetivamente, ela não se cumpriu dentro do que se propôs. Então, a lei foi criada, mas não foi regulamentada, isso, e, perfeito. portanto, por não estar regulamentada, ela fica sem eficácia. Perfeito, exatamente. Sintetizou muito bem. Então, nesse sentido, mas pode haver iniciativas conjuntas, tanto da OCB quanto de parlamentares ou do próprio executivo, se tiver um interesse conjunto, perfeito, de encontrar uma saída para esses tempos bicudos, né? Isso, perfeitamente. No mercado de trabalho. É verdade. O que dizer? A OCB, ela é uma estrutura que está sempre aberta, né? A recepcionar possibilidades, boas possibilidades. A gente, como eu falei anteriormente, estamos muito bem pautados nesse artigo 37 da Constituição. Então, desde que a gente consiga seguir o que está posto ali, a gente flui de forma muito tranquila. Porque o lema do cooperativismo é que sozinhos não somos nada, isso, e juntos somos tudo. É verdade. Essa é a tradução, isso, digamos assim, mais basilar que exatamente, podemos afirmar. exatamente. E nesse sentido, estar
com a representação no Congresso, juntamente com a frente parlamentar, né, do cooperativismo, isso vai criando condições objetivas para se criar emendas, projetos que venham favorecer e facilitar o acesso para a organização. Você está correta. E nesse sentido, o que é que se vê das bancadas nos estados? A OCB tem feito um acompanhamento dessas iniciativas? Em nível nacional, sim, existem conquistas do ramo agropecuário, do ramo crédito, transporte da mesma forma, tem tido alguns êxitos. Isso aí, obviamente, termina se traduzindo nos estados. Alagoas também tem os benefícios, sim. Mas em nível de estado, eu acredito que a gente ainda precisa evoluir bastante. Qual seria o maior desafio que se coloca hoje da frente parlamentar junto com o sistema? Bom, em Alagoas, a frente parlamentar, ela hoje está parada, né? Ela está realmente, pelo menos na nossa percepção, não existe um movimento muito efetivo, na verdade nem existe junto ao sistema. A gente acredita que pode existir muitas ações e muitas iniciativas bacanas, né? Por quê? Porque a população é carente, a carga tributária é muito alta, né? Conseguir um selo, uma certificação que permita uma cooperativa que está, por exemplo, em Santana do Ipanema, tem uma produção de ovos extraordinária, com qualidade, com acompanhamento, e precisa de uma certificação para vender o ovo em nível de estado. Se houvesse um empenho conjunto das várias instâncias da sociedade, no sentido de viabilizar a parte burocrática, legal dessa comercialização, isso já seria uma conquista. Por quê? Porque toda a estrutura de base, ela está pronta, né? Esses produtores têm acompanhamento de profissionais refinadíssimos na área da zootecnia, agronomia, etc. Mas essa parte que envolve essas outras questões que são necessárias, que são importantes, mas são bastante exigentes para que o pequeno produtor que está lá no sertão de Alagoas alcance, né, conquiste. Isso aí tem sido um dos grandes entraves que o sistema vem encontrando. E isso aí resvala exatamente no escoamento da produção, né? Porque produzir eles sabem, competência técnica eles têm, qualidade é indiscutível, o nível da qualidade dos produtos que saem do agronegócio, das cooperativas alagoanas, mas comercializar tem sido um grande desafio. Quem sabe o encontro, a promoção, não é? Todo mundo se predispõe a participar de um encontro para que envolva tanto o sistema quanto a frente parlamentar, como o governo do estado, enfim, o sistema S, que pode dar uma contribuição, que já dá essa contribuição, criar uma mesa de debate para justamente ver as ações ou as alternativas objetivas para fazer com que esse setor produza mais e se organize mais ainda aqui no estado. Perfeito. Da parte do sistema, a disponibilidade para um esforço como esse? Sempre, né? Sempre, porque o papel da organização é contribuir para o fomento e fortalecimento, sempre. Agora, precisamos ter nesse contexto uma palavra que você falou que eu penso que ela é essencial, a objetividade, né? Então, a gente precisa, de fato, sentar, dialogar e objetivamente fazer cumprir todos os diálogos mantidos. Quem sabe uma agenda institucional programada anualmente, o próprio sistema abrir-se a essa possibilidade, claro, e daí inserir todos os parceiros possíveis e imagináveis para uma solução, não é, para o crescimento do setor. Perfeito. Tá posta aí digamos, o convite. No sentido de objetivamente encontrar a saída. Perfeito. Para o fortalecimento, porque o cooperativismo já está presente. Sim. Né? O que falta é justamente essa agregação de valores que cada segmento
possa contribuir no sentido de fazer com que ele venha a alcançar resultados que são obtidos em outras regiões do país, cuja o trabalho é praticamente o mesmo, não é? Sim, com certeza. Só muda o estado, mas os desafios são semelhantes. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já o Frente a Frente está de volta. Aguardo você. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018, Justiça Eleitoral. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a superintendente do sistema OCB em Alagoas, Organização das Cooperativas Brasileiras, a Márcia Túlia. E com ela agora eu pergunto, o mapa que se teria hoje no país sobre o sistema OCB, a participação do sistema OCB em fóruns, conselhos e câmaras setoriais, como está desenvolvido esse trabalho no âmbito nacional? Ele tem uma efetividade muito grande em muitos ramos de atividade do sistema, né? Ele é bastante atuante. Então, o sistema financeiro com o cooperativismo de crédito tem uma agenda anual de atividades e são bastante eficazes em todas as atividades que essa agenda propõe. Da mesma forma, o ramo transporte. O sistema cooperativo, especialmente em nível nacional, porque todos os encontros usualmente acontecem lá, também tem recebido algumas conquistas. A OCB, junto com a ANTT, que são as agências reguladoras, tem feito um trabalho bacana. Da mesma forma, o segmento da saúde, com a ANS, tem tido inúmeras excursões. Agora vem tendo uma evolução muito bacana o ramo educação. A educação para o sistema cooperativo é o principal pilar, né? É o que é considerado o principal princípio do cooperativismo, porque é a partir dele que as mudanças começam, de fato, a surgir, né? O processo de educação. E as cooperativas do ramo educacional são essenciais nesse processo. Márcia Túlia, com esse perfil e com esse entendimento que o Colégio Inovar realiza o Dia da Família neste sábado, e como se organiza algo dessa natureza, não é? Porque são vários serviços prestados à sociedade de forma gratuita, e como se dá esse trabalho? O sistema OCB ele tem 3 frentes de atuação. Um é no campo da formação, da educação. Então, é onde entram as oficinas teórico-práticas, com todos esses profissionais que eu citei anteriormente e que estão nos ramos de atividade, conforme suas demandas. O Colégio Inovar é uma cooperativa nova, jovem, recém-constituída. Qual o perfil? Como? O perfil da cooperativa? Ele é ramo educação, né? São professores, são pessoas extremamente empenhadas em contribuir para a formação dos estudantes que residem em Atalaia e adjacências. Eles partem de uma escola que foi cedida à estrutura física num termo de comodato pelo SESI, e assim uma iniciativa brilhante nesse sentido. Então, esses professores eles vêm trabalhando toda a parte de inclusão da criança e do adolescente com algum tipo de deficiência psíquica ou neurológica, motora, e o trabalho da formação escolar numa perspectiva bastante humanizada.
Então, o Dia da Família, que foge um pouco da configuração Dia dos Pais, Dia das Mães, é um dia que objetiva incluir a família dentro da sua nova estrutura. Então, tem filhas, tem crianças que não têm pai por morte ou por separação, enfim. Então, esse dia objetiva comemorar e, com isso, ofertar aos estudantes e familiares um dia de serviços que abrangem médico, dentista. O dentista ele vai fazer um diagnóstico bucal, aplicação de flúor, ensinar uma escovação adequada. Haverá contação de história, porque é um trabalho também para mexer com a criatividade, com o pensamento, a palestra sobre dependência química e o impacto na vida do indivíduo. E da família. E da família, obviamente, perfeito. Um nutricionista vai trabalhar também aspectos nutricionais, porque a Inovar, da mesma forma que outras escolas do ramo cooperativo aqui no estado de Alagoas, vem modificando o perfil da cantina. É uma cantina que objetiva não ter fritura, não ter refrigerante, trabalhar muito com produtos da roça urbana, porque eles também estão promovendo uma roça urbana envolvendo os estudantes. Politicamente correta, Isso. dentro dos princípios, né? Exatamente. De não a tudo que causa mal à saúde. Isso, perfeito. Além desses, emissão de CPF para todos os estudantes e atividades lúdicas que a gente vai levando para lá, equipe de enfermagem, enfim. É uma parceria com a escola. A senhora falou que essa nova cooperativa, ela é recente? Isso. E é a primeira vez que realiza esse momento com a família ou não? Essa escola, ela começou num modelo cooperativo a partir de janeiro deste ano. Então, eles concluíram o semestre já de uma forma bastante exitosa. Eles são, assim, bem surpreendem os resultados. Surpreendem, exatamente. E tem trabalhos voltados para o campo da robótica. Então, é uma escola diferenciada em Atalaia. Então, é a primeira oportunidade que eles estão trazendo isso para a comunidade, mas o foco são os estudantes e família da escola. Quantas escolas cooperativadas tem em Alagoas? Alagoas tem 4 escolas, uma em Maceió, que é o Colégio São Lucas, em Penedo tem a Copep, Piranhas, Copex, e Atalaia tem a Inovar. Então, essas 4 escolas, elas seguem a mesma lógica de atuação, elas trabalham com a perspectiva de ter um alimento nutricionalmente correto, né? Mas sempre em uma base de formação do entendimento e do pensamento desses estudantes. A parte da psicologia, que é para compreender o movimento do pensamento, do comportamento, da maturidade, da ansiedade, depressão, que são diagnósticos que vêm crescendo cada vez mais nas escolas, assim como autismo também é um outro diagnóstico que vem. Na verdade, é uma escola cooperativada com, digamos assim, práticas de primeiro mundo, não é? Isso. Porque não se observa esses cuidados nessa perspectiva em escolas convencionais. É verdade. É verdade. E pelo fato de estar inserida nesse contexto do sistema cooperativo, elas têm, além de uma competência técnica no campo da pedagogia, no campo pedagógico, dos conteúdos que precisam existir formais, exigidos pelo MEC, tem também essa outra vertente, que é o zelo pela pessoa, pelo ser humano, dentro da sua individualidade. E isso, claro, que reflete num bom desempenho, do sucesso dos alunos, Sim, não é? Exatamente. Isso se observa nas avaliações dessas 4 escolas instaladas no estado? Há um grau de maturidade, de saber conviver dentro das escolas. Faz a diferença, porque aspectos como são bastante discutidos, o bullying, por exemplo, existe um atenuante muito forte, porque há todo um envolvimento nesse campo, entendeu? Do respeito, enfim. O que é necessário? Qual é o critério de avaliação do sistema para atuar junto aos segmentos, aos demais segmentos e particularmente ao segmento educacional? Bom, o sistema OCB, para atuar numa cooperativa, ela precisa estar registrada como uma criança que nasce e tem o registro de nascimento. Então, a cooperativa se constitui e tem o registro.
A partir daí, ela tem um leque de serviços muito grandes. Então, exemplo, as cooperativas do ramo educacional participarão na próxima semana de um congresso que vai trabalhar aspectos comportamentais, de saúde mental, dentro da perspectiva da neuropsicologia. É um tema recente, extremamente carente, mas extremamente necessário. E é aberto apenas aos cooperativados ou é aberto ao público em geral? O sistema, ele subsidia professores e psicólogos. Então, esse grupo vai para Gramado participar dessa atividade, porque o Rio Grande do Sul ele tem despontado nesse campo, entendeu? De Paraná, pesquisa. Rio Grande do Sul, sim. é? Então, o sistema OCB, ele hoje vem promovendo e buscando o que há de melhor para fundamentar e para pautar essas cooperativas. Márcia Túlia, quais são as perspectivas do cooperativismo no estado de Alagoas? Olha, a OCB, ela vem, enquanto instituição de representação, ela vem cada vez mais consolidando a imagem de uma instituição séria e de uma instituição que trabalha numa perspectiva ética e de eficiência. Né? Também são as exigências que são feitas com base nas auditorias. Então, isso para nós que fazemos parte desse contexto é gratificante, porque a gente consegue levar isso aí para as comunidades. Então, fica muito claro que para uma cooperativa ter acesso aos serviços, ela precisa ter um registro e regularidade com o sistema. Tendo isso, em contrapartida, ela recebe uma oferta de serviços muito grande, né? E aí eu vejo isso como uma oportunidade ímpar e convido a sociedade a conhecer esse modelo, né, de empresa, porque eu diria que os ganhos eles são infinitamente maiores do que o custo que precisa existir para que as coisas se consolidem, né? Para que os processos se consolidem. E o contato? Como fazer o contato com o sistema, com a OCB? Bom, para ter acesso à organização das cooperativas, o telefone é 21 22 94 94. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Mas muitas comunidades e muitas famílias, elas não têm disponibilidade para esse período de tempo. Então, nós também trabalhamos aos sábados, domingos, feriados. Nós nos adequamos à demanda da população. E a sede física? A sede fica no Feitosa, na Avenida Governador Lamenha Filho, 1880. Ou seja, está aí, se você tem interesse, não é, de formar uma cooperativa dentre os vários ramos onde há possibilidade, é só ligar para 21 22 94 94 e aí faz a avaliação, se discute a possibilidade. Olha, foi um prazer entrevistá-la, uma iniciativa que eu particularmente desconhecia, em parte o trabalho da OCB, e fico gratificada de saber que diante das dificuldades que se pode obter, não é, uma alternativa de viabilizar a economia de um estado, de um país, sob uma organização em cooperativas. Obrigada mais uma vez pela sua participação e sucesso. Muito obrigada também. Nós agradecemos pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.